Queridos, nós vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no livro do profeta Daniel. E vamos ler apenas um versículo e fazer uma reflexão nesta noite. Daniel capítulo 10, versículo de número 12. Um homem que tinha prestígio no céu. Amém? Um homem que tinha prestígio no céu. No céu, né? Daniel capítulo 10, verso 12. Nós vamos ser breve, mas eu queria compartilhar com os irmãos amados a palavra do Senhor nesta noite. Que Deus graciosamente nos deu pela madrugada. Essa instabilidade na saúde até que tem sido coisa boa, porque eu tenho buscado mais a Deus, né? Que negócio de crente, né, irmãos? E Jesus tem abençoado, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então me diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus se diga a nos abençoar, porque lemos na palavra do Senhor nesta noite em nome de Jesus. Feche os olhos, baixa a cabecinha, porque eu confesso, só tenho a capacidade de falar aos seus ouvidos. Daí por diante é obra exclusiva do Espírito de Deus que está presente aqui no meio da igreja. Pai, nós queremos te agradecer pela tua presença conosco nesta noite, através do teu Espírito. Queremos a Deus te agradecer todas as partes do culto que já foram transcorridas. Tudo foi feito aqui, Senhor, até o momento e até o final deste culto será feito unicamente para a glória e o louvor do teu grande e poderoso nome. Ser servido neste momento a ministrar os nossos corações, enquanto o teu servo fala aos ouvidos da igreja. Venha comigo, dá-me graça, capacita-me, para que eu possa transmitir a tua palavra com graça e poder para a edificação da tua igreja, para a glorificação do teu nome. Oramos, suplicamos, com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o livro de Daniel, ele é um dos livros chamados Profetas Maiores. É o último deles, né? Esse livro divide-se em duas partes. Tem uma parte histórica, que é Daniel capítulo 1 até o capítulo 6, e o capítulo 7 até o 12 é a parte profética do livro. O texto que eu li está justamente encravado na parte profética. Daniel teve inúmeras experiências com Deus, cada uma mais impressionante do que a outra. E no texto que nós lemos, fala justamente numa dessas manifestações de Deus, mandando um anjo dos céus trazer para ele uma palavra de conforto para o seu coração e dando-lhe a mensagem que ele precisava ouvir, porque os vão onde ouvir, né? Ouvir isso que ele ouviu da parte de Deus deixa a gente bem fofinho. E nós chegamos à conclusão que Daniel tem prestígio no céu, mais do que a gente possa imaginar. Permita a Deus que nesta noite nós comecemos a nos posicionar de uma maneira tal que nós sejamos irmãos prestigiados nos céus, na presença de Deus, diante dos seus santos anjos. Amém? É isso que o texto diz aqui. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o que é que nós poderíamos descobrir ao longo do livro em relação a essa questão desse prestígio. Por que aquele homem era tão prestigiado nos céus, ao ponto de ir orar e Deus imediatamente despachar um anjo para lhe dar a resposta, para trazer uma palavra de orientação que ele precisava ouvir. Então essa é a nossa finalidade nessa noite, não vou me demorar, mas eu queria deixar bem para os irmãos alguns passos que nós poderíamos tomar, porque eu vejo na igreja hoje, irmãos, que falta intimidade com Deus, falta de intimidade com os céus. Nós estamos com os olhos muito voltados para baixo, mas chegou a hora da gente parar e começar a levantar os olhos para os céus e começar a ver visões de Deus. Amém? Isso não é de graça, tem um preço a pagar.
É justamente isso que Daniel vai nos ensinar nesta noite. Então eu queria, irmãos, no texto, observe o seguinte, que a palavra de Deus diz que desde o primeiro dia disso anjo a ele. Primeiro dia, quando ele começa a se posicionar de uma maneira diferente, de uma maneira espiritual, valorizando as coisas de Deus, a partir daquele momento as coisas começaram a acontecer, Deus começou a interagir na vida dele, ele começou sendo abençoado. E eu queria dividir o sermão apenas em duas partes. Justamente essa questão, quando o anjo diz que desde o primeiro dia ele passou a compreender, e a segunda coisa, a se humilhar diante de Deus. Queridos, eu não sei qual é a nossa compreensão do Senhor, porque quando nós compreendemos a Deus como Ele deve ser compreendido, através da revelação de Sua palavra, tudo muda na vida da gente. Tudo muda, queridos. As coisas espirituais vão sendo realidade profunda na vida da igreja, na vida da gente. Isso vai norteando o nosso viver, o nosso vida. Daniel, ele era jovem, aproximadamente entre 15 a 18 anos de idade, quando Nabucodonosor fez a primeira investida contra Jerusalém, no ano 606 antes da era cristã. E ele invadiu a cidade, ele levou as peças do santuário, o castiçal de ouro, os altares, o que tinha ali para poder levar, ele levou. Inclusive, alguns jovens da família real, jovens da nobreza de Jerusalém, levou-os para a Babilônia. E a Babilônia, irmãos, de Israel, é aproximadamente 1000 quilômetros. Naquela época era a pé, ou a cavalo, ou camelo, não era fácil, porque não tem mar lá não. O trajeto era longo e demorado. Não critique muito o profeta Jonas, porque ele, na desobediência dele, ele vai para o mar e lá ele tem aquela experiência dramática com Deus. A baleia, o menor do peixe grande que o engoliu. Mas quando ele novamente quando ele vai para Nínive, de fato, ele passou um tempão, um mês de viagem aproximadamente, para poder cumprir a sua tarefa. Então Daniel é levado para a Babilônia e até o nome dele fora trocado. Daniel significa Deus é o meu juiz, e agora botaram o nome dele de Beltesazar, né? Quer dizer, Bel é o meu protetor. Imagina um Deus pagão, um Deus que não é Deus, né? Foi colocado o nome daquele servo do Senhor, porque a intenção de Nabucodonosor, rei da Babilônia, é justamente descaracterizar o povo de Deus e até os nomes mudá-los para nomes babilônicos, né? Com o nome dos seus deuses, porque era um povo politeísta. Beltesazar. Muito bem. Mas só que a Bíblia diz, irmãos, quando ele chega em Babilônia, junto com seus 3 colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome babilônicos, o rei tinha preparado uma maneira de tratar aqueles jovens, que visavam colocar em posições de destaques no reino, para administrar talvez a província lá de Jerusalém, alguma coisa assim. Eles iam prepará-los para depois encaminhá-los para o campo, para eles trabalharem para a Babilônia. Mas diz a Bíblia que Daniel, ele aceitou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Aí está a primeira decisão tomada por aquele jovem que tanto agradara a Deus. Por que não participar do manjar, de coisas boas, né? De uma alimentação farta, abundante, de qualidade? É porque diz a história que antes de ser posto aquele alimento à mesa, era oferecido aos deuses babilônicos. E aquilo era uma afronta ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro. Por isso que Daniel se resolve firmemente no seu coração não se contaminar, nem ele nem os seus 3 companheiros, com o manjar do rei. Foi uma atitude, irmãos, que a gente precisa aprender a tomar. Nós estamos vivendo um mundo muito fácil, de muitas tentações, um mundo de audiovisual, um mundo fascinante. Eu nunca vi uma época tão fascinante como essa que nós estamos vivendo. É incrível, simplesmente incrível, mas nós somos cristãos. Amém? E não podemos
pecaminosos, nossos apetites, irmãos, não pode, nós somos servos de Deus, servo do Deus Altíssimo, e ele tinha consciência desta grande verdade, apesar de ser um jovem. Então, quando o anjo disse para ele que ele tinha, como o texto diz aqui, que ele tinha, desde o primeiro dia, disse ele, que ele tinha aplicado o coração a compreender. Então, eu queria rapidinho falar o seguinte, é que Daniel, ele entendia, compreendia que o Deus que ele servia era um Deus fiel e verdadeiro. É por isso que seu posicionamento foi de fidelidade ao seu Deus e à sua religião. Eu nunca vi uma época tão difícil que a gente está transigindo com a maior facilidade do mundo. A gente não está conseguindo manter a fidelidade ao nosso Deus. Qualquer coisa leva o cristão a tropeçar. Mas aqui está o exemplo de um homem que começou a compreender lá no íntimo do seu coração que o Deus a quem ele serviu, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, era um Deus fiel e verdadeiro. Aliás, lá no Novo Testamento é dito que Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Amém? Amém. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Fidelidade a Deus. Fidelidade, irmãos, é compromisso assumido. É não quebrar os votos. Por exemplo, exige-se do marido e da mulher a fidelidade ao seu cônjuge. Não pode, não deve haver relacionamento extraconjugal, porque isso é pecado aos olhos de Deus. Isso é falta de fidelidade. Então Daniel era um homem fiel, apegado ao seu Deus. Nada, irmãos, iria mudar essa compreensão que ele tinha do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus fiel, a que ele devia fidelidade. A segunda coisa, queridos, Daniel, ele tinha essa compreensão de que Deus era um Deus santo. Amém? E ele estava se relacionando com esse Deus e não podia, ou melhor, não devia fazer nada que lhe desagradasse. O texto diz: Daniel, porém, propõe no seu coração, estou lendo Daniel 1, versículo 8. Daniel, porém, propõe no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ele sabia que aquilo era pecado aos olhos de Deus. Aquela comida estava contaminada, aquele vinho estava amaldiçoado por Deus. Porque ele era oferecido a deuses que não eram deuses, deuses estranhos, Deus que não era o Deus verdadeiro. E ele precisava conservar a sinceridade, a santidade dentro do seu coração. Irmãos, é uma coisa que tem me impressionado muito, aliás, já vem há bastante tempo, a questão da santidade de Deus. Isso tem me deixado desse tamanho. Isso tem feito vasculhar o meu coração e pedir misericórdia, graça a Deus, para manter uma vida que agrada ao Senhor, que não é fácil. Não é fácil porque diz a Bíblia, o pecado jaz à porta. E Daniel sabia que tinha uma relação profunda com esse Deus que é santo, amém? Que é santíssimo, que é um dos atributos morais de Deus. Ele disse: olha, eu não posso me contaminar porque eu vou pecar contra Deus. Eu queria dizer aos irmãos que todo pecado, antes de ser contra qualquer coisa ou alguém, é um pecado contra Deus. Por exemplo, o caso de Davi, quando tem um relacionamento, fala do casamento com uma mulher casada, que pecou contra o marido dela, ele diz: pequei contra ti, somente contra ti. Quer dizer, o pecado, antes de qualquer outra coisa, é um pecado contra Deus. E agora, irmão, Deus exige santidade da igreja. Quer ter intimidade com Deus, quer ter prestígio no céu, trilhe o caminho da santidade. Aparte do seu coração a maldade, aparte aquelas coisas que não agradam ao Senhor, que entristecem o seu espírito. Nós temos hoje vivendo uma igreja que tem entristecido o Espírito de Deus. Há uma recomendação divina: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Daniel tem consciência disso.
tinha essa compreensão: Deus é santo, eu tenho que viver uma vida de santidade, eu não posso comer das iguarias da Babilônia, do pecado. É o que a palavra de Deus me diz. Lá em Levítico 19:2 está escrito o seguinte: fala desse Deus a Moisés para entregar ao povo de Israel, a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. E agora, irmãos, veja o nosso problema, a nossa dificuldade. Nós temos uma natureza propensa ao pecado, naturalmente. Pecado que nós herdamos, mas graças a Deus que o crente já foi lavado, já foi purificado pelo sangue do Cordeiro, mas ainda permanece nele a natureza inclinada ao pecado. E a batalha é constante, a luta é constante, amém? É uma luta intensa entre a carne e o espírito. E você precisa, nós precisamos entender como Daniel entendia, compreendia o seu Deus, o Deus santo, o Deus puro, com quem ele se relacionava diariamente. Olha, veja bem, o profeta Isaías, ele lá no capítulo 6 de sua profecia, ele disse o seguinte: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Ele começa a descrever a santidade e a grandeza de Deus. Ele ouve os serafins, aqueles seres celestiais de altíssima categoria, proclamar a santidade de Deus de uma maneira bem enfática. Quando o profeta tem aquela visão de Deus, da santidade de Deus, ele cai diante de Deus e diz: ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei. Eu não sei qual era o pecado de Isaías. Talvez gostasse de dizer palavrão, não sei, eu suponho. Talvez gostasse de falar da vida alheia. Talvez gostasse de contar piada de profeta, porque entre os pastores acontece isso às vezes, em confissões, né? Eles brincam de algumas piadas que às vezes até fica arrepiado, não deveria ser dita. Eu só sei que ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Irmãos, então esta consciência da santidade de Deus deve encher o nosso coração, como encheu o coração de Daniel. Aquele homem tinha consciência, não só ele, mas os seus 3 companheiros, quando Nabucodonosor inventa de erigir aquela estátua de ouro e ordenar que todo mundo adorasse, Sadraque, Mesaque e Abednego entenderam que aquilo era uma idolatria, uma blasfêmia ao Deus dos céus, e se recusaram terminantemente a se dobrar diante de uma estátua para não ferir o mandamento da lei de Deus que dizia: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem as servirás. A outra coisa, irmãos, é que Daniel, ele sabia, né, que tinha consciência de que precisava se humilhar diante de Deus. Coração humilhado. Oh meu Deus, quanta gente soberba no meio da igreja, quanta gente vaidosa, prepotente, pessoas que não conseguem baixar um pouquinho a Cristo, como se diz no interior. Irmãos, a Bíblia diz que a soberba precede a loucura e a altivez de espírito a queda. E o anjo diz: desde o primeiro dia que você começou a compreender e a se humilhar diante de Deus. Aí agora vamos explorar um pouquinho, né? Daniel reconhecia a soberania de Deus. Só Deus é grande, irmãos. Só Deus é sublime. Não pense que nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente deve aspirar coisas maiores. Não é assim, irmãos. Nós precisamos aprender com Daniel a viver uma vida de humildade, porque ninguém tem relacionamento sadio com Deus se não viver uma vida de humildade. Humilhar-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. O anjo disse: olha, desde o primeiro dia que você começou a compreender e a se humilhar diante de Deus, então suas orações são ouvidas nos céus, e eu vim por causa de suas orações. Veja como a humildade agrada a Deus. Deus resiste aos soberbos e os conhece de longe.
soberba no coração tem intimidade com Deus? Ninguém. Davi chamou isso de um grande pecado. Expurga-me, né, dos pecados que lhe são ocultos, da soberba guarda o teu servo, para que ele se não senhoreie de mim, eu ficarei livre de grande transgressão. Nos céus, diz a Bíblia, o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo, louvado seja o nome do Senhor. Amém? E neste livro, no capítulo 4 do livro de Daniel, nós temos uma experiência relatada que Nabucodonosor, o maior soberano que houve no mundo antigo, quando ele lá no jardim da Babilônia, chamado Jardim Suspenso, ele disse: esta é a grande Babilônia que eu construí para a minha glória. O resultado desta soberba foi comer capim e filhos dos animais. As unhas cresceram, apareceu pele, coisas horríveis, como se fosse de ave no seu corpo. E ele passou 7 anos, irmãos, como doido, separado do rei, para que pudesse reconhecer que os céus reinavam, que havia um Deus soberano que tirava reis, botava reis, segundo a sua soberana e bendita vontade. Você e eu, nós estamos debaixo da potente mão de Deus. Amém? Deus é soberano. Nada acontece na vida de um cristão a não ser determinado ou permitido por Deus. Saiba disso. Nada acontece neste universo sem a permissão divina. Quando os irmãos vivem uma catástrofe, os acontecimentos que a gente fica assim assustado, saibam que Deus está no controle, irmãos. Deus é soberano. Amém? Ele está estabelecido nos céus, o seu reino domina sobre tudo. Ele faz tudo o que lhe apraz, apenas a gente tem que calar e adorar. Deus tem me dado graça para não me queixar de nada. Tá bom? Amém? Tá ruim? Amém? Nada, como eu gosto de dizer? Reclamar. Como é que está, pastor? Nada a reclamar. Baixa a cabeça, suporte com paciência e glorifique o Deus dos céus, que Ele é soberano, controla todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Daniel sabia disso. Olha, ele dizia, podia pensar assim: eu preciso viver diante de Deus em humilhação, porque Ele é soberano e eu não sou nada. Daniel, irmãos, ele também tinha uma questão muito interessante, que ele entendia que era totalmente dependente de Deus. Às vezes a gente pensa que é alguma coisa, né? Que nós somos alguma coisa, que nós somos bons, inteligentes, capazes, podemos, mas irmãos, nós precisamos entender que sem Jesus a gente não pode nada. Sem mim, disse ele, nada podemos fazer, nada, absolutamente nada. Estamos aqui nesta noite porque Ele graciosamente nos permitiu. Amém? O Getsemane cantou, o Ebenezer, o conjunto Tom Sagrado. Eu estou aqui pregando porque Ele permitiu, dependo totalmente dEle. Bendito seja Deus por isso. A dependência é total. Porque no dia que Deus tirar a sua mão sobre nós, quando a gente vai entrar em maus lençóis, Ele é soberano, nós não somos nada e dependemos totalmente dEle. É por isso que a gente tem que estar apresentando as nossas vidas constantemente a Ele. Quando Daniel tinha um problema, fazia o quê? Ia falar para os outros? Ia brigar? Ia fazer um levante do rei para desestabilizar o rei? Então ele ia procurar os colegas, vamos orar, Deus. Vamos invocar o Deus do céu. Precisamos aprender com este grande homem de Deus, totalmente dependente. Amém, irmãos? Por exemplo, a gente, às vezes em casa, a família, a gente tem tanto desejo que as coisas sejam diferentes, a gente não consegue, irmãos. Não consegue. Não consegue porque só quem pode converter as pessoas não é o pregador, não se ilude, porque ele tem a tendência de glorificar aquele pregador, beleza, que ele pregou as pessoas se converterem. Não é assim não, irmãos. A conversão é uma obra da graça de Deus. Depende dele.
Amém? Porque olha, eu estou falando nos seus ouvidos, eu não sei o que Deus está fazendo aqui nessa congregação. Eu estou jogando palavras no ar. Não é verdade? Agora, com certeza, o Espírito de Deus que está aqui presente, está aplicando no seu coração, bendito seja Deus por Deus. Amém? Está renovando vidas, fortalecendo, animando, exortando. Porque a palavra profética ela vai em 3 direções, irmãos: edificar, consolar e exortar. Puxa, avante orelha, crente. Diga, manda mais, Jesus. Como o irmão Francisco diz, manda mais. Pois é. Tudo é dele, irmãos. A dependência é total. Sem mim, diz o Senhor da glória, nada podeis o que fazer, né? Muito bem. Mas Daniel, irmãos, também ele usava de alguns meios da graça. Eu tenho citado aqui a palavra. Meio da graça. O que é isso? Ele usava alguns recursos para manter o prestígio do céu. O primeiro deles, sabe qual era? As Sagradas Escrituras. Porque quando chega lá no capítulo 9, ele diz o seguinte, irmão, logo no versículo 2, ele diz o seguinte: no primeiro dia, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quer dizer, me parece que ele tinha um interesse particular com a palavra de Deus revelada. O que já estava revelado. Ele cita o profeta Jeremias, que escrito já o seu livro, estava disponível. Já existia o Pentateuco, já existia outro livro das Escrituras Sagradas, estavam disponíveis. Ele estava pesquisando, estudando, meditando, refletindo na palavra de Deus. Aí Deus fala o seu coração através de sua palavra. Nós estamos hoje uma geração que está assim, fascinada com profecia. Nada contra, até que eu gosto de ver uma profecia, né? Quando é de Deus, é quanto mais, né, irmão? E consumo, né? A gente não gosta de vir puxando a orelha, né? Servo mal e negligente, ninguém quer. Está lembrando da caixinha de promessa, né? Não tinha um sequer que dizia servo mal e negligente. Era só o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor tem uma arma contra ti prosperará, né? Só bênção do céu, caixa de promessa. Eu tirava, eu gostava demais. Pense como eu tinha até uma vontade de sair de casa. Mas, às vezes Deus quer dizer servo mau e negligente. Precisa, irmãos, comer o livro todo. Amém? Essa é a palavra de Deus. Deus nos deu o privilégio de ter a sua palavra na língua portuguesa em diversas versões acessíveis a todos. Leia a Bíblia, irmão. Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em voz alta? Leia em voz alta. Quer ouvir a voz de Deus? Alta, né? Leia a Bíblia em voz alta, porque Deus está falando através de sua palavra, bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes essa palavra tem aquecido o meu coração? Eu vivo por esta palavra, irmãos. Não consigo mais desencelar dela. Glória a Deus por isso. Daniel estava ali, era um homem importante, era uma progressão extraordinária, um dos primeiros líderes da Babilônia, foi colocado na posição de Estado, mas ele não se afastava da palavra de Deus. Meditava nela de dia e de noite, louvado seja Deus por isso. Amém? A outra coisa é que ele gostava de coisa que hoje o crente não gosta. Sabe o que é? Orar e jejuar. Pense. Bata uma fotografia dos cultos das igrejas por aqui que eu conheço. Bata o culto domingo e bata na terça-feira da oração. O público não é o mesmo. Por quê, irmãos? Que a igreja perdeu a visão da oração. E Daniel tinha intimidade com os céus, era prestigiado no céu porque ele orava a Deus. Desde cedo, buscava o Senhor, né? Orava, não deixa. E era não é só oração individual, ele tinha esse momento, ele orava 3 vezes ao dia, 3 vezes, irmãos. 3 vezes, pela manhã, meio-dia e à tardinha. Ele invocava o nome de Deus do céu Todo-Poderoso, contando as suas agruras, os seus dramas, as suas lutas, as suas dificuldades. Ou ele trazia o povo à oração, pense que dificuldade.
E às vezes eu fico assustado com o futuro de algumas pessoas na igreja no que se refere à sua vida evangélica, porque não dão valor à oração. A oração não faz parte do cardápio do dia. A oração não faz parte de suas prioridades, irmãos. Isso complica, isso nos faz, nos leva a ter visão de nada. Todas as coisas deste mundo. Quando você começa a buscar a Deus, as coisas começam a acontecer, sabia? Mas Satanás não vai deixar você orar a Deus, mas você vai vencer nesta noite em nome de Jesus, louvado seja Deus. Porque, irmãos, quando a gente ora a Deus, as coisas acontecem, irmãos. O texto diz, olha, quando você orou, o anjo disse, veio uma ordem, Deus mandou eu descer para lhe dar uma palavra para você. Imediato, urgente a resposta da oração de Daniel. Tinha prestígio do céu. Orava a Deus, jejuava a Deus. Não perdia o momento de oração com Deus, tanto com seus colegas, porque tinha ali 3, pelo menos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram seus colegas crentes, estavam ali com ele, e outros indivíduos também. Eles oravam com um grupo, com a igreja, digamos assim, oravam também como crente individual. Hoje a gente nem ora crente individual e muito menos na igreja. Tem pessoas que nunca mais eu vi, desculpa, mas tem que dizer, pastor, tem que ter esse problema, né? Ele está perto um pouquinho. Nunca mais lhe vi no culto de oração. O que está acontecendo, irmão? Não quer ter intimidade com Deus, não quer ter prestígio no céu, então já sabe, tem que dedicar essa oração. Porque sem oração não vai. Nenhuma igreja caminha sem oração, irmãos. Nenhum crente tem uma vida sadia se não orar a Deus, se não prestigiar a oração, se não priorizar a oração. Nós estamos acostumados, irmãos, a só orar quando estamos enfrentando problemas, dificuldades. Vem um aperto, a gente corre, pega a oração e vem orar, Deus resolve, a gente relaxa na oração. Não é assim não, irmãos. A oração é a perseverança, é a constância, quer estar bom, quer ser bom, quer ser ruim, não interessa, a gente está sempre orando, buscando, clamando, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E se você não tiver nada para pedir, mas tem muito para agradecer, que a oração não é só petição, também é agradecimento. Daniel tinha prestígio do céu porque ele orava a Deus. E para terminar, né? Daniel tinha prestígio do céu porque ele não guardava pecado no coração. O texto diz, irmãos, aqui que ele, quando leu o livro, a palavra, viu que a promessa estava se cumprindo, faltava aproximadamente 2 anos, ele começou a orar, a se humilhar diante de Deus, a confessar os pecados, que não era só dele, era do povo de Israel. Quando lê o capítulo 9 e 10 do livro de Daniel, você vai encontrar essa oração longa, ele exalta a Deus, ele confessa, nós pecamos contra ti, Senhor. Nós tomamos o caminho errado, nós fizemos coisas que não te agradavam, e nós estamos agora confessando o nosso pecado diante de ti. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca, mas quem as confessar e deixar, alcançará o quê? A misericórdia. Então ele começa a orar, a confessar o erro, as falhas de Israel como profeta, como representante do povo, e começou a se humilhar e a chorar diante de Deus, e foi colocando diante de Deus as coisas que fez errada, e lá vai, e chorando, e Deus se agradou disso. Os irmãos cantaram aqui, foi a primeira oração, o homem que chora, né? Pois é, a mulher que chora diante de Deus em oração pelos seus pecados, é a coisa mais maravilhosa que existe na vida cristã, irmão. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha uns 20 anos, eu tenho quase 70, né? Um tempinho atrás, né? E eu ia para o culto de oração da igreja central, ali em Cuiabá, onde hoje eu não sei nem se é aquele primeiro andar. Ali era o culto de oração da igreja. E lá, quando eu ia subindo, lá veio um irmão descendo. Aí disse, que igreja imunda. E eu, sabe, essa igreja imunda, eu subi. Aí lá estavam os irmãos chorando, confessando o pecado, sendo batizados com o Espírito Santo, aquela alegria na vida da igreja, de Jesus, que coisa linda. E aquele irmão não tinha essa compreensão de que esse momento de confissão, né, é um momento sagrado diante de Deus, irmãos. Quando a gente reconhece os nossos pecados, confessa e abandona, é a coisa mais linda aos olhos de Deus. Confessa seus pecados, não vai pecado no coração não, viu? Enquanto eu me calei, disse Davi, envelheceram os meus olhos
Errou? Confessa, irmão. Acerta. Se houver reparação, repare. Mas não guarde pecado no coração. Porque isso vai estragar a sua vida espiritual. E Daniel sabia disso. Chegou a hora da confissão. Amém? A hora do arrependimento e a hora da bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, irmãos, que esse homem não tinha prestígio no Senhor. Ele orava, o anjo descia, trazendo a resposta. Porque quem realmente, irmãos, reconhece a soberania de Deus, se humilha, começa a buscar, a valorizar a sua palavra, irmãos, essas coisas são preciosas na vida do cristão. Não vamos deixar Satanás nos enganar. Valorize a palavra do Senhor que está perto da tua boca e perto do teu coração. Valorize a oração. Deus nos deu o seu Espírito que habita na igreja e está no meio de nós, irmãos. Você tem a faca, ou melhor, tem o prato, a faca, o garfo e o queijo. Coma. Amém? Comamos. Quantas vezes, irmãos, eu abri nessa palavra, mas se o coração fosse pega de fogo. Eu dei que a alegria toda, eu nunca dei um beijo na Bíblia, como estivesse beijando minha mulher. Isso foi lá em Oitizê, quando eu morava lá. Lendo a luz de candeeiro, e Deus falando profundamente ao meu coração. Essa letra ficava desse tamanho, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus tem falado conosco aqui nesse ministério através dos cantos, das orações, das pregações. Deus está falando, não seja, não tenha um ouvido de mercador que entra por aqui e sai do outro lado. Vai ter ouvido a palavra de Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida e grande. Agora tem que pagar o preço. Daniel não foi à toa que ele tinha prestígio no céu. Não foi à toa, irmão. Desde cedo ele começou a se posicionar de uma maneira que agradava a Deus. Aí agora Deus ouviu, se agradou dele, aí a bênção foi sem limite. Amém?